Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Muito bem, direto conosco ele, Sérgio Ropelli. Sérgio Ropelli, bom dia, bem-vindo ao Giro Esportivo. Conta pra gente a situação de momento aí, diante da sentença que derrubou a destituição do presidente Francisco Cesário de Oliveira. Tudo bem, Sérgio? Bom dia, Thiago. Bom dia, Odair, a todos os amigos aí da Rádio Futebol na Canela, no Giro Esportivo, né, desta terça-feira. Então, Thiago, tivemos a definição aí na última sexta-feira, dia 7, a sentença, né, terminativa do processo. Foi pedido uma liminar, né? Essa liminar lá anteriormente tinha sido negada para que essa Assembleia fosse desconstituída, mas logo após o juiz ele deu, né, a oportunidade da defesa, né, fazer a sua contestação, alegar os fatos. Isso é normal, tá? A primeira liminar foi negada, mas isso é óbvio, porque o juiz quer ouvir as duas partes primeiro. E houve a contestação da federação, e o que a federação alega, Thiago, é que a ampla defesa e o contraditório, que está no nosso artigo 5º da nossa Constituição, ela foi, sim, disponibilizada para a defesa do Cesário. Mas essa ampla defesa e o contraditório aconteceu somente na Assembleia. Aconteceu na Assembleia. E apenas houve 30 minutos ali que o advogado teve para explanar ali sua defesa, seu contraditório. E isso, num procedimento legal, isso não tem como, né? A gente falar de uma amplitude, de uma defesa, para você desconstituir um presidente de uma federação, é muito pouco tempo. Então, a acusação que vem da parte do Cesário é que não teve um procedimento legal, esse procedimento administrativo, que permitisse ele fazer uma defesa, um contraditório, analisando todo o processo, e ocasionou nisso aí. Eu acho que a federação se precipitou, acabou fazendo aí essa assembleia, né, extraordinária, que levou à desconstituição do Cesário. Então, a defesa do Cesário impugnou essa contestação da federação, dizendo que teria que ter aberto, né, um procedimento legal. Até a defesa do Cesário, ela cita, né, a Lei Pelé, no seu artigo 18, que estabelece os dirigentes que praticarem atos de gestão irregular ou temerária poderão ser responsabilizados por meio de mecanismos de controle social internos da entidade. Ou seja, a própria entidade, Thiago, deve dispor de regras e mecanismos internos para apurar a responsabilidade de qualquer dos seus dirigentes, seja ele o presidente, vice-presidente. Então, a defesa, ela alega que não teve esse procedimento antecipatório à Assembleia. Então, a defesa do Cesário, ela acusa aí que pulou etapas, né? A questão da Assembleia, a questão da efetivação aí de um novo presidente. Cita também, Thiago, o artigo 57 do Estatuto da própria Federação, que os dirigentes que praticarem atos de gestão irregular ou temerária poderão ser responsabilizados por meio de mecanismos de controle social internos. Então, a gente pode analisar aí esse prejuízo que teve, segundo a acusação, o Cesário. O mesmo estatuto, o mesmo artigo do estatuto acompanha a Lei Pelé, que tem que ter aí algum mecanismo interno, um procedimento administrativo, para que você depois puna, né? Porque o Cesário, se nós analisarmos, o processo criminal não teve um fim ainda. Se ele ser julgado, se a sentença condenatória dele absolver ele, o que vai tornar
tudo isso que aconteceu, a Assembleia ele sendo desconstituído. Então, tem fundamento, sim, a sentença dada aí pelo juiz de primeiro grau, anulando aí aquela decisão por falta de um mecanismo interno, de um procedimento para apurar a responsabilidade do Cesário. Sérgio, só para a gente entender, quero avisar o ouvinte que o doutor Fábio Azato, que é o advogado do presidente Francisco Cesário de Oliveira, está em contato com a gente, provavelmente vai entrar já ao vivo conosco, para a gente ouvir o lado da defesa do presidente Francisco Cesário. Ou seja, só para a gente entender o próximo passo da federação. O que a federação pode fazer para derrubar essa sentença? Recorre a quem e aonde? Não é a palavra derrubar, né, Thiago? Não é a palavra derrubar. A defesa, a federação pode entrar com apelação, né, que é o recurso ordinário contra a sentença terminativa, né, sentença final, no TJ, no Tribunal de Justiça. E aí depois tem remédios constitucionais, como embargo de declaração, caso alguma parte reconheça que houve vício específico na decisão, como contradição, obscuridade, omissão. Aí depois disso pode subir para a turma recursal, utilizando processos de juizados especiais, né? Tem tudo isso, tem os prazos, tem o recurso especial também, que é um recurso após apelação, que pode ser direcionado ao Tribunal de Justiça, ao STJ, e depois, no final da instância, tem também um recurso extraordinário. Ele é cabível em decisões aí contrárias à Constituição Federal. Já é uma coisa bem superior que vai lá para o STF. Não podendo pular etapas, né? Cada um tem a sua hierarquia aí dos recursos até chegar ao STF. Então, ainda não terminou essa novela. Isso aí vai se decorrer, acredito aí, a gente está em final de ano, entra recesso daqui a pouco, então acredito que isso vai longe se as partes aí seguirem aí os recursos. Sérgio, te agradeço aí pelos esclarecimentos, por você ter participado ao vivo conosco. Fique de plantão, porque infelizmente é um assunto que vai permear os próximos dias, até porque tem arbitral semana que vem, e infelizmente a parte política vai pegar. Grande abraço, boa sequência no trabalho aí. Um abraço, Thiago. Eu gostaria de deixar um abraço também para o doutor Fábio Azato, um advogado muito competente. Eu vi que ele está no processo e o fundamento dele, eu apoio o fundamento dele, que eu acredito que deveria realmente ter esse procedimento prévio de apuração de responsabilidade. Isso não houve, né? Nós vivemos num mundo democrático, que todas as partes devem ter a ampla defesa, o contraditório, e isso com todo o tempo necessário, né? Eu acredito eu acho que a sentença demonstra muito eficaz no que aconteceu. A gente aqui não está analisando o lado criminal do processo, tá? O lado criminal do processo está sendo investigado, está sendo apurado, mas na questão administrativa houve pulos de etapas aí, a gente pode dizer aí para o nosso ouvinte entender. Então, acredito que deveria ter, sim, um procedimento formal e prévio de apuração antes de qualquer destituição de dirigente da federação. Isso não houve. E isso, obviamente, foi acatado pelo juiz de direito de primeiro grau, reconhecendo aí que houve, sim, cerceamento de defesa do Cesário. Então, a gente aguarda aí os próximos recursos para saber o final do que vai acontecer. Tá bom, Thiago? Eu agradeço, um abraço. Hoje está um pouco corrido, que eu estou em trabalho ainda, eu tirei um minutinho aqui para deixar nossos ouvintes aí cientes do que aconteceu. E a gente está à disposição, tá, Thiago? Valeu, Sérgio Ropelli, nosso repórter e também advogado, esclarecendo aí os próximos passos. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.